Olá a todos! Após um ano parado, estou de volta com os vídeos. Então, não deixe de seguir e compartilhar, porque essa segunda temporada vai ser muito mais divertida que a primeira. Então, antes de tudo, eu gostaria de pontuar mais uma vez, apesar de eu ter falado no primeiro vídeo e também em outros vídeos da série, que não sou imparcial. Em momento algum me coloco como jornalista ou que expressa alguma opinião política de forma imparcial. Não, sempre deixei claro que sou imparcial, tenho um lado, tenho pensamentos, e este canal é justamente para falar sobre a minha visão política, seja local, nacional ou até global. Então, parem de dizer que eu estou sendo imparcial nos meus vídeos, porque a intenção é justamente essa. Então, para começar, não poderia escolher outro tema. Na realidade, meio que um pedido de algumas pessoas para que eu fizesse um parecer ou desse a minha opinião a quantas andas ou como vai o governo do presidente Jair Bolsonaro. Como esse muito provavelmente vai ser um tema recorrente ao longo dos vídeos, de forma pontual ou de forma mais ampla, eu vou no momento apenas elencar alguns prós e alguns contras do que eu acho, eu tenho percebido no governo do presidente Jair Bolsonaro. Então vamos começar com os acertos. Certamente, o grande acerto do presidente Bolsonaro, sem dúvida, foi a formação técnica dos seus ministérios, que tem mostrado grandes resultados ao longo do ano. Por exemplo, o ministro Paulo Guedes, com a sua MP da Liberdade Econômica, com o seu grande ataque às privatizações e à desburocratização e inúmeros acordos bilaterais. É um crescimento sustentável, saudável, não é uma bolha estimulada, não é um voo da galinha estimulado artificialmente por governos. É a primeira vez que a inflação desce com o crescimento econômico reacelerando nos últimos 30 anos. Temos as inflações mais baixas desse período. No momento em que o mundo sincronizadamente desacelera o crescimento, indo para uma clínica de reabilitação pelos excessos recentes, o Brasil, ao contrário, está saindo da clínica de reabilitação e oferece um novo horizonte de pesquisas na área de minério, energia, petróleo, gás. Temos também o ministro Sérgio Moro, que tem aterrorizado os corruptos dos 4 cantos do Brasil, colocando a Polícia Federal e a rodoviária em grande atividade, editando MPs e também o seu pacote anticrime, que tem deixado muitos deputados, senadores, prefeitos, governadores de cabelo em pé por aí. Desse, igualmente Paulo Guedes, não preciso nem falar que sua própria reputação o precede. Mas também temos agradáveis surpresas, como por exemplo o ministro Tarcísio Gomes, da Infraestrutura, que tem reconstruído a malha ferroviária e rodovias pelos 4 cantos do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, recolocando nos trilhos a infraestrutura necessária para o crescimento do Brasil. Lá atrás, quando o Programa de Parceria de Investimento foi criado, foi feita uma reunião do Conselho do Programa de Parceria e foi qualificado numa reunião 54 projetos. Nas matérias que saíram logo à noite, nos jornais da noite, diziam assim: apresentar projeto é fácil, quero ver entregar. No mês seguinte a gente fez 34 leilões dos 54. O leilão de ontem de óleo e gás, que se arrecadou 9 bilhões de reais, são 154 leilões realizados. E esses investimentos vão acontecer. Do que a gente está falando? De licitar o aeroporto de Congonhas, de licitar o aeroporto Santos Dumont, de fazer a nova licitação da nova Dutra, de vender o Porto de Santos. Olha isso. A gente está falando de agora, no dia 6 de novembro, fazer o maior leilão de óleo e gás do mundo. Então minha mensagem de hoje vai para o pessimista. Pessimistas, me desculpem, mas o Brasil vai dar certo. Podemos colocar também nessa lista aí a MP que facilita a posse de armas por cidadãos comuns. Não somente a posse, mas também a compra de munições. Mas o que mais tem me animado no governo Bolsonaro, com certeza, são suas posturas e atitudes firmes contra o estamento burocrático nacional, como por exemplo a mídia corrupta e mentirosa, internacionais,
como o seu fantástico discurso na ONU, em que ele não só expressou para o mundo o que realmente acontece no Brasil, como colocou a própria ONU em xeque. Agora vamos falar de Amazônia. Em primeiro lugar, meu governo tem o compromisso solene com a preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável em benefício do Brasil e do mundo. O Brasil é um dos países mais ricos em biodiversidade e riquezas minerais. Nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada. Contudo, os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da mídia internacional devido aos focos de incêndio na Amazônia despertaram nosso sentimento patriótico. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa com o espírito colonialista. Questionaram aquilo que nos é mais sagrado, a nossa soberania. Um deles, por ocasião do encontro do G7, ousou sugerir aplicar sanções ao Brasil sem sequer nos ouvir. Agradeço àqueles que não aceitaram levar adiante essa absurda proposta. Em especial, o presidente Donald Trump, que bem sintetizou o espírito que deve reinar entre os países da ONU: respeito à liberdade e à soberania. Agora os contras, e com certeza a indicação do seu filho Eduardo Bolsonaro para a embaixada dos Estados Unidos foi uma péssima ideia. Não tenho nem como descrever como essa ideia é tão ruim. E a justificativa é simples. Imagine só, troquemos as figuras. Vamos dizer que o Lula indica um filho seu para a embaixada. Não há nada que justifique isso. Então, não tem cabimento nenhum. O deputado Eduardo Bolsonaro precisaria ser melhor que o Barão de Rio Branco para justificar esse fato, essa ordem. Não duvido, não questiono a lealdade e a boa vontade do deputado Eduardo Bolsonaro. Tenho certeza que são das melhores, mas tenho certeza também que há pessoas tão capacitadas quanto, ou melhor que ele, e tão bem intencionadas quanto, ou melhor que ele, possam ocupar esse cargo com menos desgaste do que ele proporciona ao governo. E o segundo ponto contra, e para mim o pior de todos, foi a indicação do Augusto Arraes para a PGR, que não porque ele cita, por exemplo, Che Guevara, até porque Che Guevara virou, na realidade, uma marca. Ele é uma marca como a Apple, como a Coca-Cola. Ele é um sinônimo do revolucionário bom vivant. Os caros futuros colegas do 28º concurso, aí que endurecer sem perder a ternura, dizia um pensador latino-americano que ousou sonhar com liberdade. Apesar dele ser totalmente o oposto do que pregam a ele. Mas porque Augusto Arraes, na realidade, ele sempre foi muito ligado com os governos passados. Ele tem uma história muito sombria, uma incógnita. Na realidade, essa minha percepção é mais uma grande desconfiança. Não vejo, não entendo. Gostaria muito de entender, de saber, e provavelmente daqui para o final do mandato, né, ou do mandato do PGR ou do presidente, descobriremos o que foi, como foi que Augusto Arraes conseguiu convencer Bolsonaro para que o indicasse à PGR. Mas no final das contas, a torcida é para que tudo isso dê certo, na realidade. É que ele tenha acertado em cheio nessa escolha, porque é uma faca de dois gumes. Se ele errou, o desastre é grande. Se ele acertou, com certeza será um grande avanço para o Brasil. E há também os fatores externos ao governo. E com certeza, a meu ver,
o principal ponto externo ao governo é a questão do filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, que até o momento não conseguiu passar com clareza, de forma enfática, a sua total defesa. Isso é um ponto muito interessante, porque, a meu ver, ele não tem problema nenhum com as suas negociações de imóveis ou de carros, até porque está tudo declarado no seu imposto de renda. E até sua movimentação financeira, que ninguém seria tão burro de depositar dinheiro ilegal numa conta sua de um banco regular. Mas eu acho que ele cai no menor, mas não menos pior, ponto de dúvida em torno de si, que é justamente na rachadinha dos seus assessores. Um erro, um crime, com certeza, que se fosse realmente investigado, fossem atrás, levaria consigo senadores, deputados federais, estaduais, de todo o Brasil. Isso seria uma coisa muito boa. No entanto, a opinião pessoal é que Flávio Bolsonaro deveria assumir, se realmente praticou este erro, assumir este erro e renunciar ao Senado, e que pouparia o governo de muitos ruídos. Então, se ele realmente praticou este crime e se coloca como um grande guerreiro e defensor do Brasil, a melhor coisa seria assumir e renunciar. Lista rápida, sucinta, até porque eu pretendo fazer um vídeo só sobre os ministros, falar individualmente de cada ministro, de cada ministério, aonde cada um tem acertado, aonde cada um tem errado, mas isso precisa de um pouco mais de tempo. Por enquanto, vamos ficar nisso. Sendo assim, podemos até dar uma nota para o governo. Na minha opinião, levaria 8,5 até o momento. Como destaques aí negativos e maior medo, repito, a indicação do PGR. Mas se isso se provar apenas um medo, uma cautela, isso com certeza melhorará muito ao longo do seu mandato. E, para começar, é isso. Só que eu gostaria de anunciar e relembrar que o foco agora dos meus vídeos serão as eleições de 2020. Porque muitos espertalhões, aproveitadores já começaram a se mover, já começaram a sentir que os ventos mudaram de direção, eles estão começando a incorporar alguns discursos, algumas falas. Então, para desmascarar e para identificar esses indivíduos, ainda falarei muito sobre as políticas municipais. Então, não podemos deixar barato. Estaremos de olho. Até mais.